Por volta do século XV, floresce e se desenvolve entre os povos de língua banta o Império Monomotapa. Localizado na costa oriental da África. O império era governado pelo Senhor do Saque, ou Muene-Mutapa. A região era agraciada por ricas jazidas de ouro, sendo sua principal fonte de riqueza. O Monomotapa, ou Senhor do Saque, articulava seu domínio por meio de uma rede de alianças. Estabelecia vínculos de lealdade com chefes de outras regiões. Isso possibilitava o comando de um grande território. Dar as suas filhas e filhos em casamento aos chefes de aldeias podia ampliar seu poder pelo vínculo de parentesco. A partir do século XVI, com as grandes navegações, já estudamos em capítulos anteriores que as nações europeias elas buscavam conquistar colônias em outros continentes. E no caso dos portugueses, a caminho para as Índias, buscavam contornar o continente africano para chegar às especiarias das Índias, entram em contato com o Império Monomotapa e vão empenhar para descobrir sua sede, o centro, o coração desse império, atraídos pelos relatos de grande riqueza, repletos de ouro. Já no século XVI, os portugueses se instalam próximos aos territórios do império e buscam estabelecer vínculos com os chefes locais por meio de alianças e, com o ato, vão enfraquecer o império. Por meio das alianças estabelecidas pelos portugueses e chefes locais, a exploração do ouro e marfim manteve os portugueses na região. Junto aos interesses econômicos, as missões religiosas com o intuito de expandir a fé católica agiam para converter os bantus ao cristianismo. A presença dos portugueses na região contribuiu para aumentar o atrito entre os povos vizinhos, pois as alianças firmadas entre chefes locais e portugueses vão obstruir o comércio entre o Império Monomotapa e os árabes na região, levando então ao declínio do império. Isso contribui também para levar os portugueses a adentrar o interior da África e explorar outras regiões, pois uma outra mercadoria que era de grande interesse dos portugueses, os escravos, tinha como objetivo ampliar o tráfico de escravizados para a América. Sobre o surgimento do Império Rosui, destaca-se que, pelo final do século XV, o Estado Grande Zimbábue começa a ser abandonado por boa parte de sua população. As forças associadas ao poder econômico e político deslocaram-se para o sul e para o oeste, sob a chefia do poderoso clã Rosui. As tradições orais registram o surgimento de um soberano hereditário, o Muene-Mutapa, senhor do Saque, sendo o primeiro Mutota. Seu filho, Mutope, expandiu o território do Muene-Mutapa para o norte, transferindo sua capital para uma região setentrional longe do Grande Zimbábue. Posteriormente, por volta de 1490, as partes meridionais do reino romperam com a autoridade central, constituindo, sob a liderança do Xangamiré, um poderoso estado separado. O Muene-Mutapa só conseguiu conservar uma pequena faixa de território ao longo do Zambeze, que se estendia até o Oceano Índico. Seu domínio acabou caindo sob a influência portuguesa no decorrer dos séculos XVI e XVII. A crença religiosa no Império Rosui desempenhou um papel político bastante importante, pois a população do Império acreditava que seu rei tinha poderes mágicos, sendo capaz de controlar os fenômenos da natureza e os animais, além de poder matar qualquer pessoa. Essa crença contribui para a manutenção da ordem dentro do território governado pelo rei Rosui, já que fortalecia sua autoridade. A sociedade Rosui é uma sociedade extremamente desigual. Além de uma pessoa só controlando todo o poder,
Havia uma estratificação social baseada na posse de gados. Quanto maior o número de bois e vacas que uma pessoa possuísse, maior seu prestígio e importância social.